Meu bom dia a todos vocês, meus queridos e amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso grande Deus, a comunhão do bom Espírito Santo esteja com você. Seja bem-vindo à nossa Sala da Esperança nesta manhã de sábado. Eu cumprimento a você desejando um feliz e abençoado sábado, que Deus esteja no seu coração, que Deus esteja falando ao meu coração também. Tá? Nós vamos hoje, agora, nesse momento, estudar a nossa quarta lição desse trimestre, tá? A esperança do Antigo Testamento. Nós vamos continuar falando, queridos, durante toda esta semana, sobre a esperança da ressurreição no Antigo Testamento. Será que nós podemos encontrar os nossos antepassados tendo esta esperança da ressurreição, ou eles acreditavam na imortalidade da alma? É o que nós vamos ver e vamos estudar durante esta semana. Portanto, eu estou convidando você neste momento para que você esteja comigo durante toda esta semana e nós vamos descobrir grandes coisas importantes na nossa lição nesta semana, por meio da Palavra de Deus, claro, a Bíblia Sagrada. Tá? Muito bem. Você conhece a história, né? Quando Deus pediu para que Abraão oferecesse o seu único filho Isaque, tá? Isaque, o filho da promessa. Claro que Abraão tinha outros filhos, óbvio, mas Isaque era o filho da promessa, o único filho que ele teve com a sua esposa Sara, prometido por Deus. Tá? Em um dado momento, Deus então ele pede para que Abraão pudesse oferecer o seu filho, subisse ao Monte Moriá, e ali ele construísse um altar e nesse altar ele oferecesse como holocausto o seu filho. Agora, queridos, em Hebreus capítulo 11, verso 17 ao verso 19, diz assim, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu filho único. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Muito bem. Deus ele pede para que Abraão ofereça o seu filho. Mas Deus havia dito que Isaque seria o filho da promessa, aonde Deus disse para Abraão, da sua descendência farei uma grande nação. E agora o mesmo Deus que operou um milagre na vida de Abraão, com 100 anos de idade, e a sua esposa Sara, com 99 anos aproximadamente, vieram a ser pai. Quando Isaque tinha por volta de 17 anos, um adolescente, Deus então ele pede para que Abraão ofereça o seu filho. Queridos, nós não encontramos aqui um Abraão questionador, um Abraão reclamador, um Abraão indagador. Não. Abraão simplesmente ele foi para oferecer o seu filho. Agora, o que motivou Abraão a entregar o seu filho como sacrifício para Deus? Queridos, pela fé. Diz aqui que Abraão, pela fé, quando posto à prova, ofereceu Isaque.
Qual era a fé de Abraão? A fé de Abraão era que, ao ele oferecer o seu filho, degolar o seu filho, entregar como sacrifício em holocausto no Monte Moriá, naquele momento a alma de Isaac sairia, desligaria do seu corpo e ele iria para o céu. E então Abraão estava contente, estava feliz porque o seu filho ia para um bom lugar. Foi isso? É claro que não. Não foi isso que motivou a fé de Abraão. Não foi isso que motivou Abraão a oferecer o seu filho para Deus. Mas aqui o texto sagrado, queridos, diz aqui que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Queridos, o que motivou Abraão a oferecer o seu filho era a sua fé e crença em um Deus todo-poderoso, que quando ainda ninguém existia lá no Éden, Deus do nada, apenas usando o barro, pó, moldando o ser humano, e depois Deus ele liga o sopro nas suas narinas com o barro que ele havia moldado, aquele boneco que ele havia criado, havia feito, só que não tinha vida, não era uma alma vivente. Então, quando Deus sopra na narina daquele homem, ele passa a ser uma alma vivente. Então, do nada veio a vida. Deus fez a vida existir. O que motivou Abraão a oferecer o seu filho, queridos, era a certeza que Deus, que do nada pode fazer tudo, pode fazer a vida vir a existir. Deus poderia devolver o seu filho por meio da ressurreição. Veja que importância, hein? Abraão tinha certeza que o seu filho seria ressuscitado de entre os mortos. Ele tinha essa fé. Quando Abraão chegou ao Monte Moriá, ele disse ali para os seus servos: ficai aqui, porque eu e o moço vamos subir ao monte e vamos adorar a Deus. Depois nós voltaremos. Veja que ele usou o termo plural. Nós voltaremos. Ele não diz o singular. Eu vou voltar. Ele não diz isso no singular. Ele sabia que Deus ia fazer um milagre. Ainda que ele tivesse que oferecer o seu filho, Deus o ressuscitaria. Queridos, a palavra de Deus, ela mostra para nós que o plano de Deus para aqueles que estão no sepulcro, para aqueles que desceu ao sepulcro por causa da morte, será ressuscitado. Deus o trará de volta. Não é um espírito que vai aparecer. Não. É novamente, queridos, um ser humano vivo, uma alma vivente. Você consegue compreender isto? É exatamente isso que nós acreditamos por meio da palavra de Deus. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, conforme o ensinamento que Deus exatamente ensina sobre o estado dos mortos e a promessa da ressurreição quando Jesus voltar. E nós estudamos na lição passada, na nossa lição, que os mortos em Cristo apenas estão dormindo, descansando, aguardando, esperando a segunda vinda do Senhor Jesus e ressuscitarão primeiro, como diz o capítulo 20 de Apocalipse. Ressuscitarão na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Promessa linda, né? Promessa maravilhosa. Pois é.
Então, queridos, Abraão tinha esta certeza, tá? Era nisto que Abraão acreditava. Abraão não acreditava de que uma pessoa, quando morre, uma alma que está dentro dela, uma alma que ela viveu por tanto tempo aprisionada, escrava de um corpo, agora ela se libertou, ela saiu desse corpo e ela foi para o céu. Ou se foi uma vida ruim, uma vida de pecado, uma vida de miséria, foi para o inferno. Ou se foi um mais ou menos, não foi nem tão ruim e nem tão bonzinho, mas ele foi para o purgatório para se purificar e ali pedir perdão a Deus, confessar os seus pecados, ter uma segunda oportunidade e então poder entrar no céu. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Em que página, em que capítulo, em que livro, em que verso da Bíblia que está escrito isso? Os nossos antepassados, queridos, acreditavam na ressurreição. Tá? A esperança do Antigo Testamento não se fundamenta em concepções gregas sobre a imortalidade natural da alma, mas no ensino bíblico da ressurreição final dos mortos. É nisso que nós cremos também, como os nossos queridos passados, os profetas, os patriarcas, todos os seguidores de Deus no passado acreditavam na ressurreição. Tá? Queridos, se Deus foi capaz de criar a vida na Terra pela primeira vez do nada, esse Deus maravilhoso, ele é todo poderoso para trazer de volta os nossos entes queridos. Não importa se eles estão no sepulcro há um ano, há um mês, há dezenas ou centenas de anos, ou até milhares de anos. Não importa. Todos estão inscritos no livro da vida. Aqueles que morreram em Cristo, crendo na sua promessa, têm o seu nome na memória de Deus, tá inscrito nos livros da vida. Talvez você pode perguntar, mas e aqueles que foram cremados? E aqueles que foram submergidos pelo mar, pelos rios? Como é que vão fazer? Queridos, esse mesmo Deus que do nada fez a vida existir, porque ele é a essência da vida, ele é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se do nada ele pôde trazer a vida, esse mesmo Deus, queridos, ele pode trazer qualquer pessoa, que seja por qualquer tempo, ou seja por qualquer tipo de morte que ele foi ceifado, esse Deus maravilhoso pode trazer ele perfeitamente de volta à vida. Você pode ter certeza na palavra de Deus. Tá? Eu creio nisto. Eu creio nesta promessa. Eu creio nesse Deus. Eu creio que Jesus ele pode trazer de volta qualquer pessoa que morreu, tá? Não importa como foi a sua morte, não importa quanto tempo, tá? Jesus o trará de volta porque você está exatamente na memória de Deus. Eu queria compartilhar aqui um ponto bastante importante, queridos, do livro do Espírito de Profecia, que diz assim: o doador da vida convocará na primeira ressurreição sua posse adquirida e até essa honra triunfal. Quando soar a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna. Todo santo que dorme será guardado em segurança como se fosse uma preciosa joia de Deus, conhecida pelo seu nome. Meus amados,
A serva do Senhor está dizendo que quando um filho de Deus, uma filha de Deus dormem, aguardando a primeira ressurreição, aguardando o Senhor Jesus voltar, como uma joia preciosa, como uma joia de valor, que é conhecida pelo seu nome, que está inscrito no livro da vida. Você está na memória de Deus como se estivesse vivo. Esta pessoa está na memória de Deus como se estivesse vivo. Deus menciona constantemente o nome desse querido, dessa querida que está descansando. E mais ainda, Deus, ele envia anjos para guardar os nossos queridos que estão descansando na sepultura, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus, para receber as boas-vindas do Senhor e dizendo, chamando pelo seu próprio nome, tá? Isso, queridos, quando a última trombeta tocar, Jesus chamará todos pelo seu nome, aqueles que estão no sepulcro. Lembra daquele grande evento acontecido em João no capítulo 11, quando Lázaro havia morrido há 4 dias e quando o Senhor Jesus chegou ali ao sepulcro, ele chamou Lázaro pelo nome e disse, Lázaro, sai para fora. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo quando ele voltar. Ele vai chamar pelo nome um por um daqueles que desceram ao sepulcro para descansar, aguardando a vinda do Senhor, começando por Abel, o primeiro filho de Deus que descansou, aguardando a promessa de Deus. Há milhares de anos, Deus o trará de volta. Queridos, que essa promessa possa motivar o seu coração, encher de alegria e de esperança, confortar, trazer ânimo para a sua vida e ter esta certeza que esse Deus maravilhoso, que do nada ele trouxe tudo à existência, inclusive eu e você, ele trará de volta os nossos queridos que um dia desceu. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Tenha um feliz sábado. É o meu desejo para você. Até logo. O meu convite para você, não esqueça. Nós temos um encontro esta semana marcado para estudar uma lição extraordinária, importante para nós, muito importante para nós. Uma lição que vai trazer para nós, queridos, um conhecimento extraordinário sobre este assunto tão importante. Fica aqui o meu convite para você. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Ajude mais pessoas a conhecer e a se inscrever no nosso canal e estar sempre conosco, né, na nossa Sala da Esperança, essa família maravilhosa, estudando a Palavra de Deus. Um abraço a todos.